José Roberto Wright e aquilo que nunca te contaram sobre o polêmico jogo com várias expulsões. E título questionável do time carioca. Eu sou o De Óculos e essa é a ótica rubro-negra dos fatos. Certamente você já ouviu a história de que o Mengão só ganhou a Libertadores por causa do jogo de 1981, em que o Flamengo enfrentou o Galo Mineiro, onde o árbitro, José Roberto Wright, foi responsável por uma das arbitragens mais polêmicas do futebol brasileiro. E de fato existe uma final de campeonato onde este árbitro expulsa vários jogadores de um time e o outro é campeão. Hoje vou te mostrar tudo o que não te contaram sobre esse árbitro e como uma atuação ruim dele afetou a final do campeonato. José Roberto Wright, hoje com 81 anos, foi um árbitro e comentarista de TV. E ao contrário do que todos pensam, ele não é flamenguista. Ele torce para o Fluminense, segundo reportagem do programa Esporte Espetacular da Rede Globo, onde foi comentarista de 1998 a 2011. E se engana quem pensa que ele era um árbitro ruim. Na Copa do Mundo de 1990, ele foi considerado pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol como melhor árbitro da competição. Ele ainda foi eleito o melhor árbitro do mundo no mesmo ano. Tá duvidando? Dá uma olhada lá no Wikipedia. Hoje é normal a divulgação do áudio do VAR, mas José Roberto Wright era um árbitro à frente do seu tempo. Em 1982, ele apitou uma final de Taça Guanabara entre Flamengo e Vasco. O Flamengo levou a melhor neste jogo, mas o campeão carioca, na sequência da competição, foi o Vasco. O grande detalhe do jogo foi que o árbitro apitou o jogo inteiro, com o microfone escondido no uniforme. Ele apitou 2 finais de Copa Libertadores e 8 finais de Campeonato Brasileiro. Agora vamos ao ponto polêmico. Qual foi o jogo em que um erro de José Roberto Wright definiu o campeão da competição? Tenho certeza que essa história vai te surpreender. Os fatos são fatos, ainda que você não concorde. Vamos aos fatos. A famosa polêmica da Libertadores, em que o Flamengo teria alcançado o título com a ajuda de José Roberto Wright. O que nunca te contaram sobre essa competição? A primeira coisa necessária para você compreender a realidade desta polêmica é ter conhecimento do regulamento da época. Na fase de grupos, o Flamengo e o Galo Mineiro disputavam uma vaga para a próxima fase. Era o terceiro jogo entre as duas equipes pela competição e o Atlético não ganhou nenhum dos 2 jogos anteriores. E foi enfrentar o Flamengo com força máxima. Quem conquistasse a vitória naquele jogo passaria de fase para um novo grupo de 3 times, com todos se enfrentando 2 vezes. E somente o campeão dessa fase poderia disputar a finalíssima, que era em 2 jogos, tendo a opção de um terceiro jogo de desempate, caso houvesse a necessidade. Temos aqui no canal um vídeo contando em detalhes com imagens do jogo em questão. Nele você saberá tudo sobre o jogo e sobre os 7 jogos que o Flamengo teve que disputar após eliminar o Galo Mineiro. É isso mesmo que você ouviu. O Flamengo jogou ainda 7 jogos. Só na final, contra o Cobreloa, foram 3 jogos. Então a atuação polêmica de José Roberto Wright não definiu o campeonato. No total, o Flamengo disputou 13 jogos na competição, perdendo apenas um jogo para o Cobreloa, numa das partidas da final. Como já falei, temos aqui no canal essa história em detalhes. Por isso é importante você curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal para saber tudo sobre o futebol brasileiro, sobre a ótica rubro-negra dos fatos. Mas qual foi o jogo em que o erro de José Roberto Wright definiu o campeão? No Campeonato Carioca de 1985, o regulamento previa um triangular para definir o campeão. Flamengo, Fluminense e Bangu foram os times que disputaram esta fase. Flamengo e Fluminense empataram em 1-1. Flamengo perde para o Bangu por 2-1, sendo eliminado. O Bangu vai para o último jogo contra o Fluminense precisando apenas de um empate para ser campeão. Tá achando um absurdo o Bangu na final do Carioca de 1985? No mesmo ano, o Bangu chegou à final do Campeonato Brasileiro e perdeu nos pênaltis para o Coritiba, no Maracanã, lotado com mais de 91 mil pagantes. Com uma injeção de dinheiro de Castor de Andrade, figura conhecida do Carnaval Carioca,
e da rapaziada que curte fazer uma bet no zoológico, pois ele era um dos chefes do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Mais uma vez falo que, aqui no canal, temos vídeos explicando a ascensão e queda dos times que receberam aporte financeiro. Voltando à final do Campeonato Carioca de 1985, o Bangu abriu o placar. O Fluminense empatou e virou a partida. E no último lance do jogo, o Bangu, necessitando apenas de um empate. Cláudio Adão, centroavante do Bangu, entra na área e é derrubado pelo zagueiro do Fluminense. José Roberto Reit leva o apito na boca. E veja o final da história, contada pelo próprio Cláudio Adão, numa resenha no canal do Zico. A gente treinava muito. O Marinho, quando descia, pegava a bola perto do lateral, a gente já tinha uma jogada que ele batia na bola bem. Aquele três dedos dele, né? Três dedos no vestiário. Eu falei, Marinho, o Vica é pesado. E o Duílio também. Então vamos, se receber a bola, tenta metê-la de primeira. Quando ele meteu a bola, eu vi a bola saindo e olhei para o Vica. E o Vica, ele veio de vir me marcar, saiu um pouquinho. Quando saiu um pouquinho a bola, aí eu dominei no peito para dentro da área, ele deu Foi um embora, voador, né? Aí deu um voador em mim. Aí Agarrou agarrou com com tudo, plam. Aí o Reit, não, eu acabei o jogo Acabou com 44 minutos. Falei, Aí começou a pancadaria lá do segurança do Castor. E aí acabou o jogo mal pra caramba. O Fluminense foi campeão por um erro de José Roberto Reit no último lance da partida. Percebeu que existe toda uma narrativa falando do favorecimento do árbitro ao Flamengo em 81. Mas existe um silêncio misterioso sobre o jogo em que uma ação de José Roberto Reit definiu o campeão da competição de 85. Gostou do conteúdo? Manda aí para aquele cara que vive falando que o Reit é Flamengo. Comenta aí se você já conhecia esse fato. Até a próxima!